Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês como que eu montei a minha pasta italiana. O meu primeiro passo para pegar a certidão de nascimento do meu bisavô foi enviar um e-mail para a Comune, passando uma moto aqui na rua. Vamos lá. Então, eu enviei um e-mail para a Comune solicitando a certidão do meu bisavô, a certidão dele de nascimento. A certidão do italiano, que foi o meu bisavô, quando ela chegou aqui no Brasil, eu já traduzi ela em português e eu fiz o apostilamento. Mas por que eu fiz isso com a certidão do italiano que nasceu na Itália? Porque eu fui reconhecer a certidão do estrangeiro no Brasil. Porque se acaso eu precisasse fazer algumas retificações, né, nas certidões brasileiras, eu poderia usar a certidão do italiano como uma referência. Então, quando a certidão do estrangeiro chega no Brasil, você tem que reconhecer ela em um cartório no Brasil. Não é muitos cartórios que faz esse reconhecimento da certidão do estrangeiro. Na minha cidade mesmo eu fui procurar, tinha 2 cartórios que fazia esse reconhecimento. E o valor muda de estado para estado. Se eu não me engano, eu paguei R$ 280. Eu reconheci a certidão do italiano no Brasil, eu dei início de tirar todas as certidões quem casou, nasceu e faleceu no Brasil. Primeiramente, para você fazer o processo, né, montar a sua pasta de cidadania italiana, você tem que tirar a certidão em inteiro teor. O que seria, né, essa certidão em inteiro teor? É uma certidão detalhada. Ela não é a simples, né, que geralmente quando a gente, vamos supor, casa, o cartório já te dá ali uma certidão. Aquela lá é a simples. A certidão inteiro teor, ela é detalhada, ela tem mais dados e tem que ser a certidão inteiro teor digitalizada. Não pode ser aquela lá que é como se fosse uma foto, né? Que quando você vai no cartório, o cartório fala que tem essas duas opções. Como se fosse uma foto e a digitalizada. Então, para montar a pasta italiana, você tem que fazer a certidão interior digitalizada. Então, eu vou começar agora a contar para vocês quais, né, foram as certidões que eu solicitei para o cartório. Então, eu já tinha a certidão do italiano, eu precisei solicitar aqui no Brasil, né? Lá no Brasil, hoje eu tô na Itália. Precisei solicitar a certidão de casamento do italiano, que ele casou no Brasil, a certidão de óbito do italiano, que ele faleceu no Brasil. Depois eu solicitei a certidão de nascimento da minha avó, filha do italiano, a certidão dela de casamento e depois a certidão de óbito. Depois eu solicitei a certidão de nascimento da minha mãe, a certidão de casamento da minha mãe e a minha certidão de nascimento e a minha certidão de casamento. Após de eu ter tirado todas as certidões em inteiro teor, nascimento, casamento, óbito, eu tive que fazer o processo de traduzir todas elas em italiano e apostilar. Esse apostilamento se chama apostilamento de raia, que ele é feito no cartório mesmo. Em cada cidade, né, tem vários cartórios, então cada estado tem um valor, né, para ser cobrado este apostilamento. Então, eu apostilei cada uma das certidões. Esse apostilamento ele funciona assim para você poder, né, usar esse apostilamento no exterior. O apostilamento de raia
após você ter apostilado todas as suas certidões, vai ter uma validade aí de 6 meses. Então, dentro desses 6 meses, você vai ter que já fazer o seu processo na Itália. Eu tive que tirar no Brasil a CNN do italiano no Brasil. O que seria essa CNN? Seria a não renúncia dele da cidadania italiana dele. No meu caso, eu tirei a CNN bem no final, que eu estava montando, já terminando, na verdade, de montar a pasta. Eu tirei essa CNN porque assim, eu sabia que ele não tinha feito a renúncia, né? Mas eu aconselho vocês, quem está começando aí, né, a montar a pasta italiana, para tirar logo no início de montar a pasta. Então, foi essas as etapas que eu precisei fazer para montar a minha pasta italiana. Ah, pessoal, e comentando também aqui com vocês, eu não falei aí de valores, né, no vídeo sobre cada certidões, porque cada estado tem um valor, tanto para você tirar as certidões em inteiro teor e também para você traduzir. Às vezes depende de cada tradutor, tem um tradutor que cobra um valor, outro tradutor cobra outro, igual também o apostilamento de raia. Em cada estado, né, tem valores assim diferentes. O meu, eu fiz o apostilamento em Brasília. Vou compartilhar aqui com vocês como foi esse processo, né, de buscar certidões no Brasil. Primeiramente, para eu buscar a certidão na Itália foi bem fácil. Eu não tive assim problema nenhum. A Comune me respondeu super rápido e me enviou a certidão super rápido também. Mas o meu problema foi no Brasil. Porque, primeiramente, o cartório não achou a certidão de nascimento da minha avó, então eu tive que entrar com processo judicial para refazer essa certidão de nascimento, sendo assim que é obrigatório, né, por lei, de você ter uma segunda via ali da sua certidão de nascimento ou da certidão de nascimento, né, de um parente. Então isso é obrigatório. Mas enfim, eu entrei com um processo judicial e o processo demorou. Demorou mais ou menos, eu acho que uns 8 meses. Era para ser assim um processo rápido, mas acabou demorando. E também eu tive que fazer algumas retificações, né, nas certidões, como data de nascimento. Vamos supor, lá estava escrito assim que a minha avó tinha 37 anos, vamos dizer um exemplo, assim, quando ela teve minha mãe. Só que lá na escrita, lá embaixo no detalhamento, ela tinha 36 anos e meio, entendeu? Então tive que fazer essas retificações. E toda vez que eu fazia uma retificação em alguma certidão, eu tinha que tirar ela novamente em inteiro teor. Então, na verdade, eu tinha, né, que pagar novamente uma nova certidão. Então, eu acabei assim gastando um pouquinho mais. Eu não entrei em detalhe aí no vídeo, né, qual foi o preço que eu tirei em cada certidão, porque cada estado tem um valor, né? Se eu não me engano, no meu estado lá, tava mais ou menos a inteiro teor R$ 148, mais ou menos isso o valor. Eu não me recordo agora certinho. E toda vez também que eu fazia uma retificação, tinha que pagar. Então, eu não coloquei aqui no vídeo para vocês, senão ia ficar muito assim confuso. Essa é a minha experiência, a experiência de outra pessoa que não teve retificações pode ser mais barata do que a minha, então valores assim eu não coloquei no vídeo. Então, após tirar todas as certidões em inteiro teor, traduzir e apostilar, montei a pasta italiana, a minha pasta italiana, aonde eu apresentei na Comune. Essa pasta estava sem erros, né? Então todas as retificações eu tinha feito no Brasil.
eu apresentei essa pasta na Comune e deu tudo certo. A Comune não pediu para eu retificar nada, porque na verdade não tinha nada para retificar, que já foi retificada no Brasil. E com isso eu consegui tirar a minha cidadania italiana. Esse foi o meu relato de como eu montei a minha pasta italiana e tudo que aconteceu comigo no meio desse processo aí de montagem da pasta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve teremos mais novidades aqui no canal. Tchau!